Diretora executiva Paige Alexander, presidente Sean Stein, senhoras e senhores, é um grande prazer juntar-me a vocês via link de vídeo no segundo Fórum Jimmy Carter sobre as relações EU-China. Relações, realizadas na pitoresca cidade de Hangzhou, um centro historicamente eminente ao sul do rio Yangtze. Em primeiro lugar, sugiro que tiremos um momento para novamente prestar homenagem ao presidente Jimmy Carter, que nos deixou aos 100 anos no ano passado. O presidente Carter disse uma vez que, a longo prazo, o povo americano verá que manter boas relações com a China é fundamental para nossa própria prosperidade, nossa própria paz e nossa boa vida. Sua visão e perspicácia continuam a nos inspirar até hoje. Como diz um antigo provérbio chinês, para que um rio flua longe, sua fonte deve ser mantida limpa. Nos últimos anos, as relações China-EU, as relações passaram por altos e baixos. É mais importante do que nunca permanecermos fiéis às nossas aspirações originais, avançarmos pelo caminho certo e buscarmos inspiração na história. Em relação aos princípios fundamentais do relacionamento, primeiro, precisamos reconhecer que a coexistência pacífica é uma tendência histórica para a China e os Estados Unidos. 8 décadas atrás, nossos dois países lutaram lado a lado, juntos, trazendo a notável vitória da guerra antifascista mundial. O mundo foi mais uma vez abençoado pelo Sol da Paz e tem visto 80 anos de paz geral desde então. O capítulo sombrio na história nos alertou que qualquer guerra, seja fria ou quente, nunca deve ser travada e não pode ser vencida. No mundo turbulento de hoje, a comunidade internacional anseia por paz e estabilidade mais avidamente do que nunca. E espera por uma coexistência pacífica entre a China e os Zhejiang, mais do que antes. Apenas ter a história em mente não é suficiente. Mais importante ainda, precisamos agir a partir de agora com vistas ao futuro. Transformar a chamada armadilha de Tucídides em algo do passado, deixar a guerra para trás e permitir que a paz prevaleça para sempre. Esta é a melhor maneira de homenagear os heróis que deram suas vidas pela paz de hoje. Em segundo lugar, precisamos reconhecer que a cooperação vantajosa para todos é a característica essencial da China e dos EU. Relações. Nossa cooperação nunca é um jogo de soma zero, onde o vencedor leva tudo. Os EU exportam para a China e o investimento chinês nos EU, cada um apoia cerca de 1 milhão de empregos em todo os EU. Entre as empresas americanas que operam na China, cerca de 41% veem a China como sua segunda maior fonte de receita global. E cerca de 46% relataram ser lucrativos ou muito lucrativos no ano passado. Fechar o mercado e os negócios chineses seria fechar oportunidades. Transformar tarifas em armas seria um bumerangue que só se voltaria contra. A China tem ajudado os EU a enfrentar o problema do fentanil tanto quanto pode. Impor tarifas. Com base no problema, é retribuir gentileza com hostilidade. Atualmente, todos os países têm muito em suas agendas. Somente através da cooperação, a China e os EU podem resolver problemas e realizar grandes coisas concretas. Em terceiro lugar, precisamos reconhecer que o diálogo, em pé de igualdade, é o único caminho certo a seguir. O povo chinês valoriza a reciprocidade. Estamos dispostos a resolver as preocupações mútuas através do diálogo e da consulta com base na igualdade e no respeito mútuo. Mas se os EU insistirem em transferir a culpa e conter e suprimir a China certamente tomará todas as medidas necessárias para defender seus direitos e interesses legítimos. A competição desleal não deve ser nossa escolha, pois isso apenas desencadearia uma espiral de atritos. Nossos dois países têm todas as razões para contribuir para o sucesso um do outro através de interações positivas. É nossa esperança que os EU reconsiderem sua abordagem, retornem ao caminho certo do diálogo e cooperação e avancem com a China na mesma direção para implementar os importantes entendimentos comuns
alcançados entre o presidente Xi Jinping e o presidente Donald Trump em sua ligação telefônica, de modo a garantir o desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações China-Iowa. É natural que dois grandes países como a China e os EUA tenham algumas diferenças. O mais importante é respeitar os interesses centrais um do outro e evitar desafiar as linhas vermelhas de cada um. Endossar a chamada independência de Taiwan seria interferir nos assuntos internos da China, e tolerar as forças separatistas desestabilizaria o Estreito de Taiwan. Qualquer tentativa de conter a China com Taiwan não é apenas fútil, mas também perigosa. Fundação Política para as Relações China-EUA, o princípio de uma só China. E os 3 comunicados sino-americanos, o caso do Comitê Conjunto não deve ser violado, em nenhum momento. Senhoras e senhores, as 2 sessões anuais da China acabaram de ser concluídas há alguns dias. Durante as reuniões, estabelecemos a meta de crescimento do PIB em torno de 5% para 2025 e delineamos planos de ação para implementar uma política fiscal mais proativa e uma política monetária adequadamente acomodatícia. Impulsionar a demanda doméstica em todos os setores e expandir a abertura de alto padrão. Tudo isso injetará um impulso mais forte na modernização chinesa e também desbloqueará maiores oportunidades para outros países. Hangzhou tem sido um centro econômico e cultural da China desde os tempos antigos. Nos últimos dias, voltou a atrair a atenção mundial com seus 6 pequenos dragões, startups de tecnologia que epitomizam Haitu, o espírito inovador da China contemporânea. Tal engenhosidade é muito necessária na complicada relação China-EUA. Eu encorajo vocês a derramar sabedoria através deste diálogo, a propor soluções criativas, encontrar novas áreas de cooperação e explorar um caminho correto para a China e os EMU se darem bem na nova era, com base nos princípios de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha para o benefício de nossos 2 países e do mundo em geral. Muito obrigado.